sem anotar, não existe, tá bom? Então vamos lá. Ela era dona de casa, tinha o 2º grau, entrou na Americana em agosto de 2003, tornou-se diretora em junho de 2004, conquistou o desafio Dallas da diretora nacional Bárbara Sanda em novembro de 2006, conquistou a Corte das Unidades Seminário Brasil 2005 e 2006, conquistou o troféu sobre roda, o Astra Cor-de-Rosa em 2006, foi a primeira princesa do Seminário Brasil 2007, ganhou a viagem das diretoras tops África do Sul e Ilhas Maurício, Corte das Unidades Seminário Brasil 2008, viagem das diretoras top Sydney, Austrália 2009, desafio Dallas de novo da Nacional Bárbara Sanda em 2007, 2008 e 2009, Seminário Dallas 2007, os resorts que ela ganhou: Royal Palm Plaza 2 vezes, Vale Suíço, Clube Med, Vila Galé 2 vezes, debutou como diretora nacional em outubro de 2009, conquistou o Corolla Cor-de-Rosa em outubro de 2009, conquistou a Corte das Unidades Seminário Brasil 2010, ganhou a viagem das diretoras nacionais Cairo, no Egito, em 2010, Seminário Dallas 2010, convidado especial para o seminário em Lisboa, Portugal, Corte das Unidades Seminário Brasil 2011, viagens diretoras nacionais Dubrovnik, Croácia, em 2011, conquistou o troféu sobre Rosa, Captiva Rosa, em 2012, Corte das Unidades Seminário Brasil 2013, viagens diretoras nacionais Seminário Dallas 50 anos, viagens diretoras nacionais Tailândia 2013, Corte das Unidades Seminários Brasil 2014, viagens diretoras top Suíça 2014, viagens diretoras nacionais Inner Circle, Dresden, Alemanha 2014, Berlim, Alemanha 2014. Vamos receber a diretora nacional executiva, Elizabeth Sena! Obrigada, meninas. Tanta luz que eu tô ficando cega aqui. Bom, pediram para mim ensinar vocês a pensar e agir grande. Quem é que já pensa grande? Quem daquele microfone sem fio é melhor, né? Fica mais independente. Eu adoro ser independente. Então, meninas, pensar grande é muito fácil, né? Pensar grande, né? Desde pequenininha que eu penso grande. Eu descobri que eu pensava grande quando eu era pequenininha e eu dizia pro meu pai: eu acho que a cegonha errou o endereço no dia da minha entrega. Aí ele: por que, minha filha? Porque me colocaram na casa errada. Eu era para ter sido colocada na casa de um fazendeiro, de um coronel. Então foi aí que eu descobri que eu pensava grande. Vocês já descobriram que vocês pensam grande? O que é pensar grande para vocês? É ter uma casa, uma mansão, morar numa mansão? É ganhar um carro rosa? Sim. É ganhar as viagens da Mary Kay? Sim. Vocês pensam nisso o dia todo? Pensar grande. Quando eu conheci Mary Kay, meninas, em 2003, eu já pensava grande. Todos os bolos que eu fazia ficavam enormes. Muito fermento, né? Mas eu não tinha condição de agir. Eu era presa no agir, né? Porque as condições que eu tinha naquela época, você só pensava. Sabe aquela história de você ser assim: eu não tenho um sonho, eu tenho um pesadelo? Alguém já se sentiu assim? Era assim que eu vivia. Ninguém conseguia sonhar. Eu não tinha sonho, eu não sonhava. Não tinha meta, essa palavra não existia. E aí eu conheci Mary Kay em 2003, pensava grande, mas eu não agia, porque eu não tinha as ferramentas para agir. Quando eu conheci Mary Kay, eu conheci as ferramentas. Eu sempre digo que eu renasci, né? As pessoas me perguntam: quantos anos você tem? Eu digo 11.
Eu tenho 11 anos. Eu fiz 11 anos dia 18 de agosto. Até porque 6 meses antes de conhecer Mary Kay, eu não queria mais nem viver. Então, Mary Kay me deu a vida de volta. Porque uma pessoa que não tem sonho e não tem as ferramentas para agir, para realizar os seus sonhos, ela não vive. Concorda comigo? Ela está paralisada, ela está mortinha, né? Então, conheci essa empresa em 2003 e ela me deu todas as condições. Mas aí você pode pensar, nossa, como é que você, com 40 anos, sem formação nenhuma, fazia doce, bolos e salgado para vender, para ter um trocadinho, para comprar as coisas para os meus filhos. Como é que você conseguiu chegar onde você está na Mary Kay? Vocês estão curiosas? Curiosos? Até porque quando eu conheci Mary Kay, a panorâmica que eu vi não era para mim, Mary Kay. Quando me convidaram para conhecer Mary Kay, me convidaram para ir lá entregar o lanche. Vocês vão ver durante esse hotel, durante esse evento, nesse hotel, vocês vão ver várias pessoas servindo comida aqui. Era eu. Era eu na minha primeira sessão de cuidados com a pele. Eu estava lá atrás servindo empadas. E ninguém me deu cartaz nenhum. Ninguém nem olhou pra mim. Sabe aquela musiquinha? Nem olhou pra mim. Só que a minha amiga me convidou uma semana depois para ir num evento. Um evento como esse aqui, onde a minha nacional estava, que é uma mulher que tem o coração e a alma Mary Kay. Chama-se Bárbara Sander. E ela olhou pra mim, ela estava falando comigo e eu senti que eu podia tudo nessa empresa. Tudo. Não era só ficar nos cantos ou pegar alguma coisa, não. Eu podia tudo, eu podia ser como ela era. E aí, eu entrei na Mary Kay naquele exato momento que eu senti isso. Quando eu entrei na Mary Kay, meninas, eu era igual a qualquer uma de vocês. Aquela que não tinha cartão, aquela que não tinha o dinheiro para pagar, aquela lá, mas eu sempre pensei grande. E quando eu estava servindo as empadas no dia daquele evento, eu vi um monte de mulher feia que logo após experimentar o produto ficaram lindas. E aí o que foi que eu pensei? Eu só preciso conhecer uma pessoa feia que queira ficar bonita, que aí eu vou conseguir o dinheiro do meu kit. E foi assim que eu fiz. Quando eu cheguei em casa, depois do evento, eu liguei para uma dessas minhas amigas, tinha um monte. E aí eu liguei para ela e disse assim, querida, sempre entusiasmada, porque eu sempre pensei grande. Eu não tinha o quê? A ferramenta. Querida, eu descobri uma coisa fantástica. Um produto maravilhoso que você vai ficar linda. E ela falou, quanto custa? Ela não perguntou nem o que era. E aí eu falei o valor, que era 198, e ela me pagava daqui, e eu entregava daqui a 5 dias o produto para ela. Foi assim que eu entrei na Mary Kay, que eu consegui aquela ferramenta maravilhosa, que me trouxe até aqui. E aí eu comecei a fazer meu negócio e descobri a carreira Mary Kay. Quando eu fui a um treinamento com a diretora, descobri que a Mary Kay, além de você ganhar dinheiro vendendo os produtos, porque isso eu fiz com muita facilidade, sempre com o meu entusiasmo, né, com a minha necessidade de ganhar dinheiro. E aí eu descobri que eu podia ser mais, bem mais, que eu podia ter tudo realmente que eu queria. Porque no momento que eu entrei, eu queria ganhar 630 reais. Eu precisava urgentemente ganhar 630 reais para pagar um curso de redação para o meu filho. Né? O meu filho estava estudando para fazer vestibular para medicina e tinha que fechar a redação.
porque ele tinha que passar na federal. Então eu entrei na Mary Kay para vender os produtos durante 6 meses, ganhar R$630 durante 6 meses e pagar o curso dele e continuar fazendo meus bolos, meus doces, meus salgados. E foi isso, eu vi a oportunidade, eu vi a facilidade tão grande de vender aqueles produtos, que eu disse, gente, é melhor vender beleza do que vender gordura. Eu acho que as pessoas estão mais interessadas em ficar bonita do que em comer empada. E eu achei muito fácil o que aquela mulher ganhou naquele dia. Muito fácil. E então fiz isso, gente. E aí eu comecei a estudar esse negócio. Porque eu quero compartilhar uma coisa com vocês, né? Eu comecei a ler com 12 anos. Eu aprendi a ler, eu ia fazer 12 anos. E quando eu aprendi a ler, que eu fui alfabetizada, me jogaram no ano seguinte numa série que eu bolei e não acompanhava, né? Todo mundo tinha sido alfabetizado, bonitinho. E eu sofri muito para acompanhar, para terminar o meu belo 2º grau, que para mim foi uma vitória. E aí, quando eu conheci Mary Kay, que eu vi que você poderia ir de degrau em degrau, eu disse, eu vou fazer esse negócio bem direitinho, eu vou estudar, porque eu jamais quero chegar no meio da carreira sem entender, sabe, boiando, sem entender o que ficou lá atrás. Então eu me alfabetizei na Mary Kay, eu fiz o 1º grau na Mary Kay, o 2º eu me formei, hoje eu sou doutora na Mary Kay. E isso, eu quero que vocês tenham a mesma oportunidade de vocês estudar o negócio de vocês. Estudar o negócio de vocês. Eu sei que devemos acelerar, devemos ir rápido, mas, gente, com base, com consistência é bem melhor. Muito melhor. Então eu fui no meu treinamento, que eu queria muito, muito, muito aprender. E aí falaram uma palavrinha mágica lá. Para você ser diretora, você precisa estudar isso aqui, precisa colocar 8 pessoas, né? E aí eu amei. Quando falaram, né? Ok, alô? Alô, liguei meu time. Alô, agora sim. E aí eu amei quando na minha primeira aula para ser diretora, né? Falaram, você precisa ter 8. Gente, o número mágico para mim é 8. Eu tenho 8 irmãs mulheres. Olha que coisa boa. Que coisa mais fácil. Olha como Deus mandou isso pra mim assim de presente. E aí, 8. Tem certeza que eu preciso colocar 8 pessoas? Yes, 8 pessoas. E aí eu comecei a trabalhar dentro da minha família esse negócio. Porque eu já sabia que o produto era maravilhoso, já tinha estudado o livro Carreira, já tinha estudado a história da senhora Mary Kay. Então eu queria enriquecer não só a minha vida, mas a vida de toda a minha família. Então eu comecei a chamar a minha família para fazer esse negócio. Muitas de vocês devem dizer assim, nossa, que mulher de sorte, a família já quis fazer. Vocês estão pensando nisso? Não. A família só te acompanha quando você mostra resultado. E aí eu aprendi uma frase mágica na Mary Kay. Finja que tá, que fica. Uau! E aí eu me fingi de rica. E aí eu me fingi de rica. E aí ela chegava pra mim tipo assim, nossa, as coisas estão tão difíceis, será que você podia me ajudar a fazer isso? Eu dizia, nossa, você acredita no que eu faço? Não acredita? Ou acredita no que eu ganho? Não acredita no que eu faço? Vamos lá fazer Mary Kay comigo? Só que muitas queriam realmente me ajudar e entraram na Mary Kay com a Ana, que hoje é uma diretora nacional poderosa, né? E eu tenho mais 5 diretoras irmãs, que todas serão nacional. Até falei pro Álvaro ontem, Sandra, que nós vamos ter uma viagem só das cenas, né? Um Inecibo, né?
E aí começou, meninas, e aí eu pensar grande. Quando eu decidi ser uma diretora nacional, aqui alguém já decidiu ser nacional? Sim. Nós precisamos mostrar resultado. E a Desci pediu para me contar essa história para vocês, né, durante esse bate-papo. E aí eu tenho que mostrar a mudança. Eu já estava ganhando bem, porque uma diretora, quando ela decide a ser diretora nacional, ela já é uma diretora executiva elite. E o que foi que mudou na sua vida? Qual é a mudança que você já mostrou para as suas descendentes e para a sua família? Vocês já mostraram o poder de vocês para elas? Você já tem uma casa linda? Seus filhos já estão fazendo aquele curso que você sempre disse que quando tivesse dinheiro eles iam fazer? Quando eu tomei essa decisão, eu era uma diretora sênior. Eu estava lá em Dallas e eu decidi que eu ia ser nacional. Eu vi que eu poderia ser uma diretora nacional. E aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a quebrar a minha casa. Eu ainda moro na mesma casa que eu conheci Mary Kay. A casa era grande, enorme. A Sandra conhece minha casa. Só que a minha casa era feia, era uma casa velha. Eu precisava maquiar aquela casa. Eu precisava fazer uma sessão de cuidados com a minha casa. Eu precisava mudar a imagem da minha casa para que as pessoas vissem mudança, a transformação, o poder. E aí eu chamei um arquiteto, um engenheiro, e aí eu perguntei, né? Quanto eu preciso para fazer uma reforma geral aqui? Transformar essa casa numa mansão. Aí ele falou o valor. Quanto tempo eu levo? Não preciso de pressa, não estou com pressa. Eu não tinha dinheiro, né? Não estou com pressa. Aí ele disse, bom, 6 meses a 1 ano eu deixo sua casa maravilhosa. Não estou com pressa. Pode demorar 2 anos, não tem problema. E aí foi, meninas, eu comecei de trás para frente. A primeira coisa que eu fiz foi um espaço maravilhoso lá atrás. Para quê? Para mim fazer meus eventos Mary Kay. E a casa estava em obras. E o meu negócio estava em obras. A minha casa estava em construção e o meu diretorado nacional estava em construção. E aí todas que entravam lá eu mostrava o projeto, a maquete da casa, como ia ficar, e ela estava em construção. Digo para vocês que no dia que eu terminei a garagem, eu era diretora nacional. Foi acontecendo ao mesmo tempo. As pessoas iam olhando aquilo ali, iam acreditando, iam ficando enlouquecida. Hoje a casa está lá linda, com piscina maravilhosa, para receber minhas amigas nacionais. E a cozinha de cinema, que eu só tiro o pó, né, Sandrinha? Maravilhosa. E isso foi na mesma velocidade do meu negócio. E aí eu quero perguntar a vocês: vocês estão sonhando grande? Estão agindo pequeno? Porque é assim, as pessoas sonham grande e agem pequeno. Elas não agem na mesma proporção. E aí é onde muita gente fica congelada muitos anos no mesmo lugar. E às vezes fica, fulaninha tem sorte, fulaninha não sei o que. Não é assim? Nós precisamos construir rápido o que a gente quer. Mas para isso nós precisamos planejar, né? Fazer uma maquete do que você quer. Para realmente você agir e você chegar lá no final. E que tal quando você chegar lá, diretora nacional, todos os seus sonhos que você tem, você já está em construção. Não espere ser diretora nacional para mudar a sua vida. A gente vai mudando a nossa vida durante o processo. Porque uma consultora de beleza ganha dinheiro. Sim ou não? Sim. Sim. Então, uma consultora de beleza ganha dinheiro. Por que ela vai andar de ônibus? Ela vai andar
de carro. Ela pode comprar o seu carro. Quando eu comprei o meu primeiro carro, eu era uma consultora de beleza. E sabe qual foi o meu pensar grande? A prestação do meu carro é o aluguel da minha loja. A gente não precisa de uma loja? Podemos ter uma loja física? Não, nossa loja não é circulando. Então, a prestação do carro é o aluguel da minha loja. Olha que legal. O IPVA e o seguro é o quê? São os impostos da minha loja. E foi assim que eu comprei meu primeiro carro e deixei de roubar o carro do meu marido para trabalhar, porque ele não dava. São muitas histórias, né, meninas que me conhecem há mais tempo. Então, a gente precisa ter coragem para colocar o que você já sonha, o que você já pensa em prática. Porque todo mundo tem pensamentos maravilhosos, sonhos fantásticos. E aí, cadê a coragem? A coragem está naquelas que estão em cima desse palco. Elas têm coragem de colocar em prática antes de chegar lá. Porque depois que você chegar lá é muito fácil colocar em prática. Eu agora tenho uma casa lá no Alphaville, é muito fácil. Eu posso comprar uma casa no Alphaville como eu já tenho. É muito fácil. Mas quebrar que eu morava para transformar naquele momento não foi fácil. Foi com muita coragem. Muita mesmo. E eu fiz. E aí as pessoas acreditam em você quando as pessoas veem a coragem e vê você agindo no seu sonho e no que você quer. Então, eu disse a Desi que eu ia fazer algo diferente. E eu vou fazer. Eu queria que vocês me fizessem perguntas. Porque aí eu vou poder realmente, diretamente ajudar vocês. Então eu vou entregar esse telefone, ó. Vou entregar esse microfone sem perna para André. Vou ficar com o de rabinho. E aí vocês me fazem pergunta. Vocês querem assim? Sim. Não sei se vocês estão assim. Como é que a gente diz? Não é com tudo, elas é anestesiada. Não, não é mortinha. Elas estão assim me admirando assim de uma forma que eu tô gostando. Tô amando, né? E eu tenho certeza que vocês querem saber algo, né? Então assim, a minha história é muito grande, né? Muito longa, mas tem pontos que eu sei que vocês querem saber que eu posso ajudar vocês. Então podem me perguntar. Uma lá atrás. Pula na frente. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Priscila, eu sou consultora. E eu gostaria de saber como que você fazia lá no início, quando você era consultora, como eu hoje sou, com a rotina para você se organizar, quando você acordava de manhã, o que você fazia? Uau, amei essa pergunta, gente! Quando eu acordava, muito bom. Bom, meninas, eu comecei da seguinte forma, né? Com a cara e com a coragem. Como é que a gente tem que estudar? Não foi aquilo que eu falei? Eu aprendi que eu deveria ter para o próximo dia as 6 coisas mais importantes no dia anterior. Então eu já acordava com foco. Eu não acordava, sabe? Porque você acorda, né? Você não sabe o que vai fazer naquele dia. Tipo assim, vou dramatizar aqui. Aí você acorda. Quando você não sabe o que você vai fazer naquele dia, gente, até você levantar da cama, porque a cama tem um imã para chamar a gente, né? Muito bonzinho. Mesmo que seja uma cama ruim, você quer ficar lá. Você não quer despregar da bichinha. Então, até você decidir ficar em pé, você demora assim uns 40 minutos. Você não sabe o que vai fazer, você não tem rumo, né? Você não listou as 6 coisas mais importantes. Quando você acorda, 7 horas da manhã eu tenho um compromisso. Nossa, são 6h10. Você pula bem rápido, não pula? Pula rápido. A Mary Kay ensina a gente a fazer isso. E eu aprendi com o negócio Mary Kay. A Mary Kay ensina a gente a ser organizada,
a ter foco, a ter meta. E desde o início que eu falei que eu não queria ser analfabeta na Mary Kay, que eu aprendi que antes de eu fechar o olho e dormir, eu tinha que saber, ter bem claro o que eu ia fazer no outro dia. As 6 coisas mais importantes. Então eu fazia tarefa por tarefa. A coisa que eu mais amo fazer no papel é aqueles Czinho de tarefa cumprida. Eu peguei essa mania. Eu estava aqui olhando a programação de vocês. Oração, tá. Sandra me chamou, tá. Quando eu chegar ali, minha aula, tá. Aquele Czinho, fantástico. Até hoje eu faço isso. Então sejam organizadas. Saibam qual é a primeira tarefa que vocês vão fazer amanhã. Aqui. Vocês estão num evento maravilhoso, um evento de trabalho. Então, quais são as 6 coisas mais importantes que vocês vão fazer amanhã? Então, liste isso hoje à noite, antes de fechar o olho para dormir. E aí, eu fazia sempre. Ligar para cliente, ligar para contato, entregar produto, fazer sessão de cuidados com a pele. Eu sabia tudo que eu ia fazer no outro dia. Ia lá e fazia. Eu nunca terminei um dia sem uma tarefa não cumprida. De jeito nenhum. Gostaram? Sim. Ok. Qual é a próxima? Meu nome é Cristina. Eu gostaria de saber se esses dias que você acordava, assim, se você tinha medo de você não conseguir administrar o seu dinheiro, de você vender os produtos e você não receber. Você sentia esse medo? Gente, eu sentia muito medo quando eu não tinha dinheiro. Nossa! Teve um dia que eu tive medo, olha só, né? Eu tinha 7 mil para pagar do cartão de crédito, que eu sempre fui arrojada. 7 mil reais para pagar, faltavam 2 dias. E eu não tinha nem um terço do dinheiro em casa. Aí me deu medo. Meia-noite me bateu medo. Faltava 2 dias. Isso era sexta para sábado. E aí eu fui dormir. Eu disse, Deus, por gentileza, me mostra uma saída para esse negócio, porque senão eu vou perder o meu crédito no meu boleto e nunca mais eu vou poder comprar Mary Kay, porque meu boleto era alto. E aí eu fui dormir, tranquila. E aí a gente precisa aprender a decifrar o que Deus manda pra gente, né? A gente precisa entender a mensagem de Deus. Eu fui dormir. 3 horas da manhã eu acordei. Digo, não sou só eu que sou louca, Sandra, Deus também é. Eu sonhando, olha só, eu sonhando numa piscina enorme. Era grande, gente, imensa. Numa boia, e eu lá boiando naquela piscina. E os meus 2 filhos jogando assim aquela águazinha, quando a gente não quer água, jogando água, e eu acordei brigando com o menino. Para com isso! E aí eu disse, não entendi. Como eu vou interpretar um sonho desse? E aí eu tentei dormir, novamente eu não consegui. E aí 5 da manhã eu levantei, que eu já estava acordada, e o meu ex-marido, né, que na época estava quase ex e agora está presente, eu posso contar a história também. E aí ele liga um radinho, todo dia, bem cedinho, ele liga um radinho com um monte de notícia, e aí tinha lá, promoção no resort fulano de tal, que eu não vou fazer propaganda dele agora, né? Mas eu faço meu retiro até hoje lá. E aí, promoção no resort. Quando eu ouvi aquele nome daquele lugar, era aquela piscina que eu estava deitada. E não é muita coincidência? Sim ou não? Sim. Pasmem. Eu, Lisa, tentando juntar o dinheiro do boleto, né? Eu peguei, liguei pra lá. Estava bem baratinho o negócio. E aí eu peguei meus 2 filhos, se é pra lá que nós vamos. Fui no sábado, meio-dia pra lá. Peguei o meu carro que eu tinha comprado, enchi de produto. Eu não sabia o que eu ia fazer lá, mas eu fui. Quando eu cheguei lá, que eu estava na piscina,
aquela mesma cena do sonho. Aí eu comecei a ouvir uma zoada horrível. Pense no barulho horrível. O hotel em promoção, chegou 5 ônibus do Sesc cheio de senhorinha da terceira idade. Eu vendi tudo à vista que eu levei dentro do carro. Eu voltei com o dobro do dinheiro que eu precisava. E aí, eu descobri, né? Eu aprendi a interpretar o que Deus manda para mim imediatamente. Ele manda e eu obedeço. E é essa oportunidade que chegou na mão de vocês. Deus mandou, agora vocês obedecem e chegam ao topo. Acelerem e vão ao topo, ok? E o meu filho lá, mãe, a senhora jurou que não ia falar de mel e queijo. Aí meu filho, é uma missão, eu não posso deixar essas senhorinhas se queimarem com tanto protetor solar dentro do carro, né? Eu vendi tudo, fiz contatos maravilhosos. A próxima, adoro a próxima, vai. Boa tarde, meu nome é Tereza, eu sou Red Tech, eu tenho 8 iniciadas e eu gostaria de saber como você faz para motivar a equipe a participar das reuniões de unidade e participar dos treinamentos. Uau! Ela já está preocupada com a reunião de unidade. Gostei! O Red Jack não mudou de cor, né? Agora é vermelho ainda, né? Ela é ele ainda, né? Porque você tá de rosa. Bom, meninas, a minha RU sempre foi bombástica. Vocês acreditam nisso? Bombástica. E teve um dia que ela foi super bombástica. Não foi ninguém. Uma bomba! Uma bomba! Toda semana eu organizava a minha garagem, tudo lindo. A comida, que eu peguei, 90% das pessoas que tem que eu comecei o meu negócio, eu peguei pela boca. Pela barriga. Até hoje a Sandra, né, eu devo simpática. Então pegava pela barriga mesmo. Fez canja, lota minha RU. Fez canja, é lotada, é fila. Se distribui senha. Só que não foi ninguém, faltou todo mundo. Eu passei por um problema de RU, né? Meu marido, ele é alcoólatra, né? E aí eu estava com um sério problema. Eu fazia minha reunião na segunda e um alcoólatra dia de segunda é um problema. Dia de domingo, outro problema. Porque quando estava assim, nossa, como essa menina é bonita. Quando na segunda, bota esse povo todo pra fora. Quer ninguém aqui. Ressaca. Tem alguém aí que já passou por isso? Não levante o braço. Eu sei que você tá aí. E aí, eu tava fazendo a RU e cansada, eu já arrumava tudo. E nesse dia não foi ninguém. E aí eu disse, na próxima vez eu não vou arrumar, eu vou deixar as cadeirinhas empilhadas, porque quem chegar vai ser reconhecida de tirar a cadeira e botar no lugar que ela quer. E aí eu deixei as cadeiras empilhadas, fiquei lá estudando o meu negócio. E não foi ninguém de novo. Diretora, já aconteceu isso? Não levante o braço, tá bom. Não foi ninguém. E aí, meninas, 7h30, terminava às 7 horas. 7h30, 19h30, uma consultora ligou pra mim. E eu atendi ela. E aí, como foi a reunião? Eu disse, maravilhosa. Tinha gente em pé. Eu fiquei o tempo todo em pé, que eu não gosto de ficar sentada. Para lá e para cá, estudando meu guia de consultora. Foi mesmo? Gente em pé? Eu digo, sim, gente em pé. E por ter tanta gente assim, pessoas em pé como eu não minto, próxima semana eu vou fazer uma exclusiva para você, aonde você vai chegar cedo, vai trazer no mínimo 10 amigas suas. E aí nunca mais ficou vazia a minha RU, porque ela foi na semana seguinte, eu fiz uma exclusiva para ela
Ninguém foi também, foi só o pessoal dela, claro, né? E aí hoje ela é uma diretora top minha, né? Maravilhosa, de carro rosa. E vocês têm que aprender a transformar as coisas, ok? Transformar. Isso aqui é um negócio que existe um momento bom, aquele quando o seu bônus está do jeito que você quer, momento que não está muito bom, mas que você tem que enxergar o bônus do jeito que você quer. Então você tem que agir pensando sempre como se você estivesse no topo. Porque se você agir com aquele bônus ruim, aí você vai entrar na falência junto com o bônus falido. Ok? A próxima. Boa tarde. Meu nome é Josi Matos, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu tenho um salão de beleza, mas eu quero fazer Mary Kay carreira. Ok. Como que você me daria uma sugestão para eu poder estar conciliando as duas coisas, tanto o meu salão quanto a minha carreira? Tem 1 mês que eu entrei. Tem 1 mês. E o salão tá com quanto tempo? 2 meses. Salão 2 meses, dá tempo de manchar. Eu vendo muito no salão, já sou estrela, né? Minha diretora, sou estrela já, em 1 mês. Meus filhos estão aqui. Ok. Vamos lá, meninas. Salão de beleza. Pronto, você não pode vender nenhuma base no seu salão de beleza, sabia? Pode não. Por que não pode? Sua diretora vai lhe explicar. Não pode vender. Então você fecha o salão e vai fazer Mary Kay. Porque dentro do salão você não pode fazer Mary Kay, é proibido. Ok? Você pode ser terminada, porque o salão de beleza é um local comercial. Ok? Então você estude o seu negócio. Gente, isso aqui é um negócio onde você vai ficar rica. Sabe o que é rica? Muito rica, né? E um negócio que você tem que dar atenção, pelo menos da mesma forma, né? Da mesma proporção do que você vai ganhar. Então, se você só tem 2 meses, é lógico que você ainda não deu tempo. Não dá ainda, né? Então, assim, dentro do salão você não pode vender, então você vai ter que sair do salão para vender e para fazer suas sessões e para fazer suas vendas, ok? Converse com sua diretora que ela vai lhe orientar bonitinho, tá bom? Boa tarde, meu nome é Bianca, eu sou de Cambé. E eu queria saber qual foi a sua estratégia para ativar os cadastros feitos que não ativavam, as pessoas que não tinham possibilidade de fazer cartão, que tinham problemas com o nome. Qual era a sua estratégia sobre essas meninas? Ok. O que eu fazia, não, minha filha, o que eu faço? Porque eu não estou morta. E eu ainda faço Mary Kay. Primeiro eu descobri uma coisa, meninas, quando eu me tornei diretora, eu descobri que a minha atividade era vender, primeiro fazer contato. Uma coisa, vamos começar do começo. Vocês sabem qual é o primeiro nível da carreira Mary Kay? O primeiro nível do negócio Mary Kay? Qual é? Consultora, né? Errado, é convidada. O primeiro nível desse negócio é convidado, é contatos. Você precisa ter contato, convidar as pessoas. Esse é o primeiro nível e eu digo para vocês que é o mais importante e é a base do negócio. Então, você é consultora, você faz o quê? Contato, agendamento, realiza a sessão, inicia ou vende. Ó, quem vai dar dinheiro, ó. Inicia ou vende, ó. Aquela coceirinha que todo mundo adora, principalmente os homens, né? Convida, né? Que é o contato, agendamento, sessão, aí você inicia ou vende, ok? Quando você se forma diretora, você descobre outra coisa. Você vai fazer tudo isso, vender e treinar a sua equipe. Você é a professora. Quanto mais você treina a sua equipe, você orienta, mais você ganha. E olha que coisa boa, que escola boa é essa? Se na minha sala de aula tiver 50 pessoas, eu ganho X. Se tiver 100, eu ganho 2X. É diferente das outras escolas, né? Porque tem o mesmo tanto de aluno,
pode ter menos ou mais, você vai ganhar a mesma coisa, ou seja, nada, né? Na rede municipal de ensino. Então, meninas, você sempre vai precisar fazer essas mesmas atividades. Eu sei que a Sandra já ensinou isso para vocês e fala disso para vocês sempre. Por que eu não trago aqui um slide, uma coisa maravilhosa? Eu adoro dar aula assim, todo mundo se diverte. Mas eu quero justamente passar para vocês que o que a gente faz é a mesma coisa que vocês fazem. Tem as mesmas dificuldades, né? E lá na minha região, essa questão de cartão de crédito, de não ativar, podem ter certeza que o índice é bem maior do que aqui. Porque lá, raramente você encontra uma pessoa com cartão de crédito. E aí a gente vai ensinar ela a vender, você vai ensinar ela a ter um capital, você vai ensinar ela a ir no banco, tirar um cartão de crédito. Tudo começa do zero. Raramente você encontra uma pessoa que já tem o cartão, né? E aí, como é que uma pessoa se ativa na Mary Kay, gente? Vendendo. Ela vai vender, ela vai agendar, você vai inaugurar o negócio dela, você vai pegar no braço dela e vai ensinar ela a fazer o negócio. Porque a partir do momento que uma pessoa vende um produto, ela se anima. E às vezes eu tenho assim umas terminadinhas, né? P3, P não sei o que, as perdidas, chamo perdidas. P1, perdida, né? Perdida na cidade pequena. P2, perdida na cidade média. P3, perdida em São Paulo, né? Uma cidade enorme. Então vocês podem acelerar o negócio delas como? Gente, uma consultora P alguma coisa ou T, se ela vender uma base, ela se anima para fazer um pedido, sim ou não? Ela lembra que ela é uma consultora Mary Kay. Ela lembra, ela estava esquecida. E aí, de vez em quando, sabe o que eu faço? Eu passo um trote para essa consultora. Eu ligo assim: oi Sandra, me deram o seu telefone? Querida, eu queria tanto comprar uma base Mary Kay. E aí ela, hã? Ela não tem produto. Ela lembra que ela é uma consultora Mary Kay. E aí no final da conversa, é claro que eu digo que sou eu. As pessoas esquecem do seu negócio, por isso que elas ficam terminadas. Então você está aí para lembrar que ela é uma consultora de beleza, que ela tem um grande negócio na mão. E se você passar isso para ela, informação, conhecimento, descubram o que é Mary Kay na sua vida, gente. Estudem a história de Mary Kay. Estude o porquê que a senhora Mary Kay criou essa empresa. Não queiram só saber o que está aí do seu lado. Vamos aprofundar mais sobre o seu negócio. Vamos estudar a filosofia da nossa empresa, que você vai descobrir realmente qual é o seu papel dentro dessa empresa. E aí você não vai ver dificuldade em ativar ninguém. Porque uma coisa é você ativar o negócio da pessoa, outra coisa é você ativar o cadastro da pessoa. Tem uma diferença muito grande dentro disso aí, ok? A Andréa, tá vendo? Olá, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Cláudia. E seguindo a pergunta da minha colega ali da frente, eu sou empresária do ramo de beleza e eu agendo sessões dentro do meu salão com as minhas clientes. Como que você pode me ajudar a otimizar essas sessões com a minha clientela? Ótimo. Bom, dentro de salão você não pode fazer nenhum agendamento, ok? Dentro de salão. Gente, pessoas de salão de beleza não podem fazer Mary Kay dentro do seu salão de beleza, ok? Não pode. Então, como eu faço para agendar? Seria isso, seria essa a pergunta, né? Toda semana, até hoje, né, eu tiro um dia na semana para me fazer contatos, né? Desde o início que eu sou assim, eu tiro um dia para me fazer contatos. Nesse dia, eu me arrumo toda linda, não desse jeito, lógico, né? Calço um sapatinho baixo, põe o meu kit de beleza do lado, a minha bolsa da Mary Kay, uma roupa discreta e vou para um lugar top, onde eu vou encontrar pessoas que eu vou fazer aquela pergunta: você conhece Mary Kay?
não muda. Isso aí é para sempre. Esse é o seu negócio. Desde que você entra na Mary Kay, até você se aposentar na Mary Kay, ou você parar de fazer Mary Kay, a sua atividade é essa. É fazer contato, perguntando se as pessoas conhecem Mary Kay, ou então alguém indica essas pessoas, você vai entrar em contato com essas pessoas, você vai agendar com essas pessoas, vai realizar a sessão com essas pessoas, e você vai vender ou iniciar essas pessoas, ok? Nunca em local comercial, por favor. A Mary Kay está realmente terminando as pessoas que fazem Mary Kay dentro de salão de beleza, dentro da lojinha. Uma vez, uma consultora minha, né, disse assim: não, mas é no salão da minha sogra, lá no fundinho. Sabe assim, quando as pessoas querem fazer as coisas erradas, elas vão diminuindo, né? É no fundinho, lá não sei o que, é só uma coisinha de meu amor, não pode. Isso aqui não é um negócio de fundinho, isso aqui é um negócio grande, gigante, onde vocês vão mudar a vida das pessoas. Olha a minha vida, gente. 11 anos atrás, eu não era nada, eu não tinha nada. Hoje eu sou uma mulher poderosa. Eu costumo dizer que eu deixei de ser a dona de casa para ser a dona da casa. Isso é uma grande diferença. Então, se você quer esse negócio para a sua vida, para o resto da sua vida, para mudar a vida da sua família, dentro do salão, eu te digo, amiga, você não vai conseguir fazer. Você não vai, você pode até achar que está vendendo bastante porque os clientes estão indo lá, mas você não vai desenvolver. Ou você veste a camisa, toma posse do seu negócio e começa a fazer Mary Kay de corpo e alma, ou você não consegue fazer. Você vai ser aquela pessoa que você vai estar sempre na média. Um trimestre, outro não, estrela. Uma vez no ano, estrela. Vai para o seminário aplaudir as pessoas. Ou você vai ser a boba da corte. Então, queiram estar na corte, queiram estar no topo do turismo, né? Todo tipo de dificuldade, vocês podem ter certeza que eu passei todo tipo de dificuldade. E eu ainda passo, né? Com as pessoas hoje, não é comigo, né? Mas a pessoa está me contando um problema, eu já estou pensando na solução do problema dela. E sempre que alguém vem me contar algum problema, eu só aceito ouvir o problema dela se ela tiver no mínimo 2 opções para resolver o problema dela. Porque aí eu vou simplesmente escolher a opção 1 ou 2 para resolver o problema dela. Então, quando uma pessoa chegar perto de vocês e dizer assim: eu não tenho cartão, aí vocês, ótimo. Mas qual seria outras 2 opções para você fazer o seu pedido de 300 ou 600 pontos? Aí ela vai pensar. Você vai começar a colocar a pessoa para pensar no desafio dela. Porque o desafio é dela, não é seu. Ok? E quando a pessoa quer realmente fazer, ela encontra saída. Quando ela não quer, ela joga em cima de você. Ela faz você se sentir a pior pessoa do mundo. Porque você tem dinheiro e não vai emprestar para ela. Porque você tem cartão e não vai emprestar para ela. Mas quando ela quer, ela vai lá e faz. Olha o meu exemplo. Eu fui lá e fiz. Eu não tinha carro para fazer Mary Kay. E muita gente diz: ah, não faz Mary Kay porque não tem carro. O marido não dá carro. Olha só qual foi a minha solução. O meu marido, ele trabalha no Banco do Brasil até hoje. Então ele saía 7 da manhã, chegava 7 da noite. E o carro estava lá, um Fiat Uno, 2 portas, mas só quem usava era ele. Olha que chique, sabe? E aí eu pensei, esse homem disse que é muito ocupado lá dentro do banco, não tem nem tempo de comer. Se ele não tem tempo nem para comer, ele lá tem tempo para olhar o carro no estacionamento? Sim ou não? E aí foi que eu fiz? Fiz uma chave mestra, ia lá e puxava o carro do marido. Passava o dia todo vendendo, 4 da tarde eu deixava o carrinho lá no mesmo lugar. Entenderam? A gente encontra uma saída.
Agora, quem não quer vai sempre te dar uma desculpa. E você vai levar a sua vida, o tempo do seu negócio, comprando a desculpa das pessoas ou vendendo a oportunidade para elas. Eu vendo oportunidade, eu vendo beleza, eu vendo transformação de vida, eu vendo as pessoas serem felizes, felizes para sempre. Mais alguma pergunta? A última. Oi, boa tarde. Meu nome é Sandra. É uma pergunta pessoal, na verdade. Você é de que região mesmo? De Fortaleza. Ah, eu moro lá hoje. Uau! E daí eu queria, vocês têm muita dificuldade. Eu tenho também com relação ao pessoal lá, que é uma classe, tem a maioria, né? E como que você fazia ou faz até hoje para vencer essas dificuldades em relação a cartão, em relação a pagamento à vista, essas coisas assim? Uau, maravilha. Você é diretora? Não, sou consultora. Ai, que legal. Maravilha. Minha coleguinha de cidade. Bom, a gente mora numa cidade linda, maravilhosa, cheinha de oportunidade, né? Mas que realmente as pessoas têm preconceito para fazer Mary Kay, né? Assim? Um dia me perguntaram assim, mas como que você formou uma diretora, uma médica? Né? O povo é tão assim, meu besta, né? Gente, não coloque nada disso no YouTube, por favor. E aí, como você falou de Mary Kay para uma médica? Eu digo, bom, gente, o povo acha uma médica muito importante? É muito importante. Mas vamos pensar comigo. Quantas vezes por ano vocês precisam de uma médica? Todo mundo faz assim, Deus me livre, não quero precisar, né? No mínimo, 1 ou 2 vezes por ano para fazer um check-up, né? Agora, de uma cozinheira, quantas vezes vocês precisam por ano, hein? 3 vezes ao dia. Então, gente, qual é o medo que vocês têm? Eu passei muito tempo do meu negócio, quando eu comecei, oferecendo Mary Kay para quem já trabalhava com vendas, que me disseram que seria um perfil ótimo. Vamos oferecer a quem trabalha com vendas. Quando eu fui lá em Dallas, que eu assisti um treinamento lá, me disseram assim, gente, Mary Kay é para todo tipo de pessoas. E as pessoas que nunca trabalharam com vendas, elas são maravilhosas, porque você vai ensinar o estilo Mary Kay para elas. Você vai ensinar essa mulher a fazer sessão de cuidados com a pele. E aí eu perguntei para a Sheila, né, que é a médica, na faculdade de medicina não existe a cadeira sessão de cuidados com a pele. Em faculdade nenhuma. Então vocês são mestra nessa cadeira, sessão de cuidados com a pele. Quando você ensina uma pessoa a fazer uma excelente sessão de cuidados com a pele, você vai ter uma excelente consultora. E eu faço assim. A pessoa não tem dinheiro, mas, gente, todo pobre conhece alguém que tem dinheiro, sim ou não? Eu conhecia. Todo pobre tem uma prima rica, tem um parente rico, conhece alguém rico, a não ser que seja aquele pobre que adora andar em bando, né? Anda com um bando de pobre. Eu nunca gostei disso. Eu sempre fui uma pessoa simples. Eu nunca falei que eu era pobre. Simples. Mas que nunca gostei de andar com um bando de pobre. Não gostei. Não gostava. Então, quando eu conheço uma pessoa que diz que não tem cartão, que não tem dinheiro, que não tem nada, igual aquela musiquinha, eu peço para ela reunir 4 ou 5 pessoas. Olha que dica nova, gente, bem novinha. Reúna 4 ou 5 pessoas. Aí eu começo a dar dicas do perfil que eu quero lá. Pessoas vaidosas, porque a pessoa vaidosa, gente, ela vende um menino para comprar o creme dela. Sim ou não? Eu tenho uma cliente que todo mês ela economizava no supermercado para juntar o dinheiro para me pagar. Ela troca a marca do detergente e não troca a marca do 3 em 1 para limpar o rosto dela. Sim ou não? Sim. Então você tem que dar saída para ela e não comprar a dificuldade dela. Então eu
reúna essas pessoas e eu vou lá para ela, eu vou lá com ela, provar que ela vende. E quando a consultora acredita que ela vai vender, aí ela toma posse do negócio dela, né? E é assim que vocês têm que fazer. Você tem que segurar na mão e ir lá fazer com as suas meninas, ok? Então, muito obrigada, gente. Amanhã tem mais, né, Sandrinha?